O primeiro vídeo... na hora que eu vou começar... Quietos os dois aí! Cala a boca! Fica quieto! Para o primeiro vídeo desse canal, eu resolvi trazer a história de Frankenstein. Vamos fazer uma análise tanto do livro quanto do filme mais recente, que é o do Guilherme Del Toro, porque eu tô na vibe de iniciar, então esse é um dos livros que foi pioneiro do gênero ficção científica, também é um pouco de horror gótico, muito, né? Horror gótico. Então, para começar aí o canal, vamos trazer a resenha deste livro e fazer alguns paralelos aí com o filme também do Guilherme Del Toro. A sinopse conta a história do Victor Frankenstein, como muita gente confunde, né? Porque o nome ficou muito famoso, muita gente acha que a criatura se chama Frankenstein, mas na verdade Frankenstein é o nome do doutor que criou. Eu mesmo até assisti o filme do Del Toro, achava que Frankenstein era aquele monstro e tudo mais. E uma coisa também que é interessante falar é que depois de ler o livro, eu tô me recusando a falar a palavra monstro. O livro trata, né, como a criatura, o Victor não se deu a decência nem de dar um nome, né, pra sua criação. Então coloca ali como criatura, ora como demônio, ora como monstro também. Mas eu acho que o livro deixa bem claro, assim, que o monstro, na verdade, é o próprio doutor aí que quis, né, brincar de Deus, criar a vida e depois abandonou, igual um pai ausente. E é aí que mora o primeiro grande tema trabalhado aqui, né, é a questão da paternidade. O filme do Guilherme Del Toro foca muito nisso, que faz ser o dilema central. A gente tem ali uma rigidez por conta do pai do Victor, e ele transfere isso também para sua criatura, né, interpretada ali pelo Jacob Elord. Todo o dilema do filme, até ali o embate final, trabalha muito essa questão da paternidade. Ele quer ser reconhecido como alguém que teve um criador, né? Quer ter essa admiração do seu criador, assim como o Victor também queria do seu pai médico lá no filme. Aqui no livro a gente já tem uma grande diferença nisso, e é a principal diferença que muda bastante os rumos da história. Aqui no livro o pai do Victor não é médico e não tem toda essa pressão em cima dele. E o livro ele trabalha muito mais em questões de ego, objetivo de vida, né, a sua aspiração, até onde a sua aspiração pode levar. Lembrando que esse livro foi escrito em 1818, foi publicado sem o nome da autora por muitos anos, porque o mundo era dominado mais por homens, né, histórias masculinas e tudo mais. E isso mostra muito como que ela tentou resgatar e tentou registrar, através dessa história, o comportamento da sociedade, principalmente masculina, ali da época, né, que o homem ele estava destinado a algum feito grandioso, principalmente os de alta classe. Então o livro e o filme também, mas esse livro em específico, ele trabalha muito em como todo homem que aparece aqui nesse livro, ele tem que ter um objetivo nobre, ele tem que fazer alguma coisa grandiosa, ele tem que fazer uma grande exploração marítima, ele tem que descobrir novas línguas, novos povos, ou no caso do Victor, descobrir como fazer vida, né? Então esse sentimento, essa pressão que é imposta por cima da figura masculina aqui, acaba por levar ele para esses caminhos, aonde ele vai fazer, né, a criação dessa monstruosidade, de acordo com o que ele descreve, e vai condenar a vida dele e de muitas pessoas que ele ama aí pelo caminho. Bom, esse livro foi uma grande surpresa, porque eu achei que, por ser um livro antigo, acredito que é o livro mais antigo que eu já li, que foi escrito há mais tempo, né? Eu leio mais fantasia mais contemporânea, eu leio coisas mais recentes, confesso que sou um pouco afastado desses clássicos, mas isso daqui me surpreendeu bastante, porque a leitura dele é muito, muito dinâmica, muito fácil, a tradução é muito boa também. Apesar de ter bastante palavras, mas é um livro fininho, mas ter bastante palavras muito complexas, uma prosa muito complexa, ele não é nem um pouco maçante de ler. Ele é muito gostoso de ler, a escrita é muito fluida. É narrado em primeira pessoa, isso é um ponto muito importante, vou comentar mais pra frente, mas é narrado em primeira pessoa. E traz esse dinamismo, é um conto ali de 150 páginas, né? Eu demorei até mais pra ler livros normais, sei lá, Brandon Sanderson, por exemplo, eu leio 150 páginas em um dia. Esse daqui foi um fim de semana inteiro, com bastante dedicação pra ler 150 páginas. Não é exatamente fácil a linguagem usada aqui, mas não é nada impossível, assim, que não demande um pouquinho mais de concentração e você consiga entender. É muito bom. Isso abriu novos horizontes de palavras pra mim, assim, trouxe reflexões que dificilmente eu teria nessas obras mais contemporâneas. E esse é um ponto que eu gostaria de destacar bastante dessa história. Depois de ler Frankenstein, eu consegui entender perfeitamente por que ele se tornou um clássico, assim, atemporal, porque ele atravessa tantas gerações, por que a gente ainda fala tanto sobre essa história, e por que tiveram tantas adaptações tão diferentes umas das outras. Eu acredito que por conta da linguagem ser ampla, abre muito
muito espaço para interpretação. Por exemplo, o próprio Victor, ele não se considera um cara religioso, uma pessoa que é muito focada ali nas questões de Deus, anjos, criação, alma, tanto que ele nem toca no fato dele ter incutido uma alma dentro daquele corpo ali que ele costurou com pedaços de outras pessoas. Ele fala sopro da vida, mas ele traz muito a questão daquele ser ter tomado consciência, daquele ser vir carregado com uma certa personalidade, mas ele nunca vai mais pro lado religioso. Só que as palavras que são usadas aqui, sopro da vida, depende muito de você como leitor interpretar. Por exemplo, tem muita gente, eu não fui muito pra esse lado, eu fui mais pro lado científico, mas eu já vi muitas interpretações de Frankenstein voltada, principalmente do Guilherme Del Toro, voltado para esse quesito mais religioso. Foi uma alma que entrou ali, ele está profanando um corpo de um cadáver que tinha que descansar. Tudo que acontece com ele, né, os castigos que acometem ele, são castigos divinos por ter brincado de tentar ser Deus. Então eu acredito que essa obra aqui da Mary Shelley, pela linguagem e pela maneira com que ela é contada tão ambígua, as palavras de forma ambígua, a gente consegue ter várias interpretações. Se você for pro caminho total da ciência, você consegue entender da sociologia, você consegue entender por que a criatura acaba fazendo coisas terríveis pro Victor e para outras pessoas. Eu não vou entrar no spoiler, apesar de ser um livro de 200 anos, uma história de 200 anos, eu não vou tentar dar muitos spoilers aqui, porque assim como eu, provavelmente vocês também, algum de vocês podem não conhecer a história tão profundamente, e vai ser muito bom alguns plots, algumas surpresas que acontecem nessa história. Independente se você assistiu o filme, eu já tinha assistido o filme antes e me surpreendi porque é muito diferente mesmo. Esse livro, ele se tornou atemporal justamente porque ele permite várias interpretações. Eu mesmo vou confessar uma coisa, até o final, até o último capítulo, eu estava crente que a criatura não existe. Que a criatura era uma criação da cabeça do Victor, e ele tava cheirado, fumado, alguma coisa doida assim da cabeça dele. Ele tava cometendo todas aquelas atrocidades, não estava assumindo a autoria delas e jogava a culpa no monstro. Por quê? Por que eu digo isso? Porque em toda a história do filme, do livro, desculpa, toda a história do livro, a criatura não aparece pra mais ninguém a não ser pro Victor. E um ponto interessante é que o livro inteiro é narrado em primeira pessoa pelo próprio Victor Frankenstein. Ele não é um narrador confiável. Ele é um cara que às vezes vê a criatura não estava lá, às vezes ele vê e ela de fato estava lá, às vezes aparece uma pessoa morta e ele fala, com certeza foi a criatura que matou. Então assim, ele está te contando a história em primeira pessoa e eu não confio nele, porque eu conheço a mente dele, eu sei como que ele é possessivo, eu sei como que ele é louco, eu sei como que tudo gira em torno dele. Então, até o último capítulo desse livro aqui, eu não estava acreditando que a criatura existia. Pra mim era um delírio da cabeça dele, ele não alcançou o que era destinado para ser alcançado. E aí tudo que aconteceu de desgraça na vida dele, ele em vez de assumir a autoria, ele jogou pra criatura que ninguém nunca viu, que ninguém nunca vê, só aparece pra ele, só ele que vê e só ele que sabe as autorias dos crimes que a criatura cometeu e tudo mais. Acontece uma coisinha ali no último capítulo que dá uma mudada, mas eu ainda mantenho essa minha teoria, eu acho que é o mais cabível e tudo mais dentro desse contexto aqui. Mas é isso que é interessante, tem muita gente que vai ver isso por um olhar religioso, tem muita gente que vai ver isso por um olhar social mesmo, tipo, você criou, abandonou seu filho virou um bandido e saiu matando gente, a culpa é sua também como pai de ter abandonado, não ter dado o suporte, vai ter gente que vai acreditar 100% no que o Victor tá falando, vai ter gente igual eu que vai duvidar, por isso que eu acho que é uma obra que sobreviveu tanto ao tempo, pelo fato de você conseguir fazer várias interpretações e várias outras leituras diferentes, e aí que gera o debate e mantém a história viva por muito tempo, né? No filme, a gente tem um núcleo familiar formado de maneira diferente ali. Tem o Victor, tem o irmão dele, tem a Elizabeth, tem o pai e a mãe, e aí o Victor tem muito esse rancor, né, do irmão ser o irmão preferido, do pai dele cobrar muito dele como irmão mais velho, o pai dele ser aquele cara rígido que não conseguiu salvar a mãe e a mãe morreu, e aí ele tem essa ímpeto moral, né, de superar a morte para poder trazer a mãe dele de volta e tudo mais. A motivação dele tem que ser mais direta para o telespectador entender, os dilemas dele tem que ser mais direto. Então, assim, é dilema com o pai, querer reviver para poder ver a mãe de novo, e o amor dele pela Elizabeth. É isso o filme. É um filme muito bom, não tem muitas críticas negativas ao filme. Mas ele, infelizmente, condensa muito a profundidade que é
essa história e todos os pontos que ela toca aqui. No livro, como que é a formação familiar ali? A Elizabeth é uma criança que cresceu junto com o Victor, foi adotada de outra família e cresceu ali junto com o Victor como irmãos, como primos, então eles têm essa relação e eles são prometidos ao casamento. Então qual é a motivação, né, de tudo isso? Dele ter ido criar a criatura, dele ter se mudado e tudo mais? É simplesmente a motivação de que os homens precisam fazer alguma coisa grandiosa aqui nessa história. Então, tipo assim, ele precisava se provar para um professor da faculdade, ele precisava se provar para si mesmo, ele precisava se provar para a sociedade de que ele estava destinado a grandes coisas. Ainda mais que ele veio de família rica. Até esse esvaziamento eu vejo como uma crítica da Mary Shelley, uma leitura, né, da época, dos homens da época. Tipo assim, por que que o cara vai fazer uma viagem marítima de tantos mil anos lá, 3 anos no mar, pra chegar lá no Polo Norte, só pra falar que foi o primeiro que chegou lá no Polo Norte, entendeu? Então isso é muito forte aqui dentro do livro e mostra essa banalidade de você fazer uma coisa. Tipo, eu vou criar aqui um monstro, né? Obviamente ele não queria criar um monstro, ele queria criar uma pessoa. E só porque sim. Tanto que quando de fato o monstro acorda e ele vê, ele tipo se fecha de horror, de terror e sai correndo. No filme ainda tem todo um rolê que ele tenta meio que tratar como um bebezinho ali, ensinando palavras e tudo mais. Mas no livro ele simplesmente só sai correndo. E aí daí passa anos até ele ver a criatura novamente. E isso mostra muito essa futilidade desses grandes objetivos, entendeu? Eu quero ir lá, mas pra que ir lá? Eu quero fazer isso, mas pra quê? Sabe, tipo, você quer fazer vida? Arruma uma mulher e faz um filho. Volta lá pra Elizabeth, faz um filho e pronto. Eu vejo isso muito como uma leitura da época de que os homens eram destinados a essas coisas e às vezes muitas delas não faziam sentido. Era só pra falar que fez. O livro, ele é realmente de terror, gente. É realmente terror. O filme, Guilherme Del Toro, o mestre do terror e beleza. Mas ele é muito fofinho no filme. Ele tem uma ingenuidade de leitura de mundo, assim, que a gente desliga um pouco do nosso jeito de ver o mundo e começa a ver o mundo pelos olhos da criatura. Que ajuda bastante a gente ler essa ingenuidade e torcer pelo monstro em grande parte da história. E eu acho que o Guilherme Del Toro, ele se apaixonou muito por essa parte do monstro, que ele fez um monstro do filme muito bonzinho. Filme mesmo, vou contar spoiler do filme, porque o filme você assiste e pronto. Não vou dar spoiler do livro de 200 anos atrás, mas vou dar spoiler do filme. Mas no filme, o monstro mata poucas, a criatura mata poucas pessoas. Tipo assim, todas as pessoas que morreram no filme, basicamente, foi culpa ali do Victor, diretamente, algumas até, né? Mas assim, a criatura em si, ela não sente esse prazer, ela não se alimenta dessa morte que ela tá causando. E no livro já tem algumas situações em que a criatura, ela mata, sim, chega a matar até crianças, idosos e tudo mais, mas ela faz isso por uma motivação muito boa. Eu ia matar criança, mas a motivação é boa. Mas o ponto é que no livro, a criatura, ela realmente mata as pessoas, pelo menos é o que o Victor nos conta, né, da maneira como ela matou as pessoas. Então, é realmente um livro de terror mesmo, de horror. Você sente as vísceras, você sente o sangue, você sente a atmosfera, enquanto no filme ficou meio que uma relação de pai e filho. Se você tirar da equação o lance sobrenatural de um morto-vivo andando, seria facilmente uma história de pai e filho sem problema nenhum. Mas aí foi o que o diretor lá quis escolher, né? Aqui ela não pensa em pesar, ela não liga de pesar o clima, é uma coisa muito assim, tem cenas que realmente trazem um pavor. Só que a partir do momento que você entende a motivação do monstro e você entende todas as questões da criatura, né? Você começa a dar aquela passada de pano. Fala assim, mas provocaram ele. Ele fez isso porque provocaram. Se tivesse deixado ele quieto lá, ele não tinha feito nada. Mas não tira o peso dessas ações. E pra finalizar, eu acho que você deveria ler, sim, Frankenstein, da Mary Shelley. Esse daqui eu achei num sebo, acho que eu paguei R$14? R$12. R$12 nele. É um livro que eu super recomendo. Foi uma grande surpresa, porque igual eu falei pra vocês no começo, eu não tenho o costume de ler muitos livros antigos, os ditos clássicos e tudo mais, e esse daqui me fez repensar um pouco isso. Frankenstein é uma obra sobre como a ganância e como essa busca por realizações podem levar você cada vez mais pro fundo do poço, né? E como você acreditar que você é digno de alguma coisa só porque você acha que pode destruir sua vida. Então, às vezes, você levar uma vida simples, você levar uma vida que você literalmente segue o seu caminho e faz o que é de melhor dentro do seu alcance, é muito melhor do que você tentar
mudar o mundo e criar coisas grandiosas, que isso só vai te levar à ruína. Até porque o outro personagem que aparece aqui, eu falei pouco dele nesse vídeo, mas vale ressaltar, que é o capitão do navio, que também é um personagem do filme, isso foi muito bem adaptado, que recebe o Victor Frankenstein num estado lá todo debilitado, e aí o Victor Frankenstein começa a contar a história pra ele. É exatamente igual no livro também. Só que esse capitão tá querendo chegar também no Polo Norte porque ele quer, porque ele acha que ele tem que ser o primeiro cara a pisar lá no Polo Norte. Mesmo que isso cause a morte de vários tripulantes do navio dele. Então, assim, você quer fazer coisas grandiosas, você quer ser lembrado por alguma coisa, mas isso em detrimento da morte de outras pessoas, do sofrimento de outras pessoas, talvez não valha a pena. E eu acho que a principal crítica desse livro, a principal leitura que esse livro faz é isso, é até onde a sua ambição, a sua ganância, a sua vontade de criar grandes realizações pode levar e o preço que isso custa para você e para os outros à sua volta. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de falar só um pouquinho sobre o prefácio da autora. Nessa minha edição também tem um prefácio da autora que foi adicionado em 1831. Foi adicionado um prefácio da autora, onde ela literalmente tira o dela da reta. Ela fala assim: todos os pensamentos que o Victor descreve aqui e os outros personagens descrevem aqui não representam o meu pensamento de mundo. Eu achei isso muito legal, porque hoje, 2026, a gente vê histórias, assiste filmes tendo plena consciência de que aquilo ali é ficção, de que aquilo ali é a ideia do autor sobre aquela história. E eu achei interessante que em 1831 ela teve que se justificar, falar assim: gente, então, o que tá escrito aqui não reflete minha visão, tá? Eu não acho que o mundo seja assim, eu não acho que a vida seja dessa maneira, mas o personagem que eu estou narrando Achei isso muito interessante, fica aí de discussão pra gente conversar um pouco nos comentários do porquê que ela precisou, sentiu a necessidade, talvez pelo livro ser narrado em primeira pessoa, talvez por ser uma escritora mulher em 1818, não sei qual é o motivo exatamente, mas ela se justificou dessa maneira, assim, então... É uma coisa interessante pra gente ver e refletir também sobre como era visto, né, os autores e como que a gente lida com essa relação obra versus autor. Né? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu feedback aí. Esse canal tá começando agora, esse é basicamente o primeiro vídeo do canal. Então se você gostou, quiser deixar algum feedback sobre o tamanho do vídeo, sobre, enfim, minha dicção, sobre a edição, sobre os cachorros, sobre absolutamente tudo que aconteceu aqui que você acabou de assistir, eu vou ficar muito feliz para melhorar e fazer vídeos cada vez melhores aí pela frente. Abraço e até o próximo.